Bem, então, antes de a gente entrar nesse papo que é a parte mais interessante, né, eu vou agradecer a todos os palestrantes, né? A gente aprende muito aqui na academia com quem é da empresa, né? A PUC é uma instituição bastante conhecida pelo seu excelente relacionamento fora da academia, né? Então, a gente tem parceiros da indústria, parceiros tanto da indústria pesada quanto da parte de prestação de serviço, indústria de petróleo. Então, a gente preza muito isso, e é isso que traz o conhecimento para dentro da universidade, é isso que faz com que a nossa missão seja cumprida com êxito, né, que é formar um bom profissional para atender vocês no futuro. Então, muito obrigado pela apresentação. Aos meus amigos que estão remotos, né, o Ricardo e o André, eu agradeço assim, bastante, né? Conhecemos de longa data, militamos nessa vida da termodinâmica já há muito tempo, né, a parte de motores. Então, fica aqui o agradecimento da PUC e a todos vocês, né, presentes ou remotos, né? É uma cachaça, né, como você diz, né? A gente tem na academia essa vocação, a gente começa a vibrar com as coisas e aprende sempre. Então, eu aprendi bastante hoje com o papo aqui, e tenho certeza que o nosso relacionamento não vai parar aqui nessa história. Eu já vou procurar vocês para conversar sobre várias coisas, né? E antes de passar para as perguntas que eu tenho aqui, né, eu gostaria, nesse agradecimento, falar que eu concordei com tudo que todo mundo falou, né? A transição, foi dito pelo André, foi dito pelo Ricardo, foi dito por vocês, ela é gradual. A gente não consegue tirar todos os carros a combustão e entupir de carro elétrico. A gente não consegue partir de um veículo a gasolina para um veículo a hidrogênio. E o que vai acontecer é isso. Lembrando que o Brasil já está na frente de todo mundo, porque a gente tem o veículo zero emission, né? Então, se a gente pegar o nosso veículo a etanol, que já está rodando na rua, ele já é um zero emission. E se a gente pegar um híbrido a etanol, eu diria que ele é um zero emission com eficiência muito boa, né? O carro que eu considero ideal hoje seria aquele plug-in, né, que tem pouca bateria e você consegue juntar os dois mundos da eletricidade com biocombustível. Então, você pegar um plug... Um aluno meu defendeu tese há coisa de um mês atrás e a gente mostrou que as emissões de um híbrido plug-in aqui no Brasil ficam muito próximas da elétrica, e se você sai fora do Brasil, ele é muito mais eficiente do que o veículo elétrico em termos de emissões. E isso mostra o seguinte: é uma transição que vai acontecer, mas que já está acontecendo, né? O que pega ainda é preço, né? Então, um veículo híbrido ele já é relativamente competitivo com o veículo convencional. O elétrico ainda está com preço bastante acima, e é o que a gente falou: quem vai pagar essa conta, né? O Ricardo falou: quem vai pagar essa conta, né? Bem, então, depois dos agradecimentos, eu tenho aqui uma lista de perguntas que vieram, né? Eu tenho uma para fazer para o André no finalzinho, que eu fiquei curioso. Você botou aquelas tuas barrinhas, você colocou hidrogênio Brasil, hidrogênio mundo, né? E deu uma diferença muito grande. Posso fazer essa pergunta? Você consegue me explicar? Claro. Não só do hidrogênio, né? Eu notei que Brasil é elétrico e hidrogênio. Principalmente o hidrogênio eu queria entender. Isso, espero que eu já esteja falando. Então, basicamente, Sérgio, a diferença está na fonte de matriz elétrica. Existe a iniciativa também na Europa de construção do hidrogênio verde, de plantas que sejam dedicadas com fonte renovável, né? Mas elas ainda são bastante incipientes. A grande disponibilidade de hidrogênio utiliza a eletricidade da matriz. Hoje, muito do hidrogênio usado em transporte está em reforma no posto, né? Pequenos eletrolisadores no posto usando a energia da rede. Então, por isso que você tem uma pegada mais parecida com o grid elétrico e, portanto, com essa diferença atualmente. Obrigado.
trazendo agora para os presenciais, eu tenho aqui algumas perguntas que a primeira pergunta que chegou para a gente, né, fala, quais são os principais gargalos e desafios para a infraestrutura de recarga no Brasil? Né? Aí eu vou passar para o Gustavo. Professor, eu queria primeiro dizer que eu sou amante também de carro a combustão. Fui piloto de kart novinho, desmontava motor, gosto do cheiro de gasolina também, estou no mercado de elétrico, mas eu queria deixar isso claro aqui, eu sempre gostei muito disso, desmontar carburador, motor 2 tempos, 4 tempos, foi a minha infância ali toda andando de kart e tinha um prazer enorme, adoro, e hoje gasto meu tempo lá livre montando a motinho 2 tempos para o meu filho. Mas e trabalho hoje com elétrico, defendo, e isso eu quis deixar claro porque tudo que foi falado aqui é muita verdade. Os carros elétricos vão conviver sim com os carros a combustão durante muitos e muitos anos. O Brasil, realmente, ele tem essa virtude de ter o combustível renovável que nenhum outro país tem. A rede de distribuição de etanol, a quantidade de biodiesel, e aquilo já é um ativo nosso. Então, essa dificuldade, existe sim essa barreira de entrada. E aí, qual a maior dificuldade de implantar ainda essa rede, essa infraestrutura para recarga de veículos elétricos? Os custos. São caros, a gente precisa comprar equipamentos, fazer investimentos, aonde você entende que um payback não é tão curto para esses investimentos que são feitos. A gente vê hoje, além disso, a dificuldade de infraestrutura. E aí eu vou entrar em qual infraestrutura? Hoje a gente tem bairros, por exemplo, consolidados. Vamos buscar um bairro como Copacabana, por exemplo. A gente vê os investimentos na rede elétrica, eles são majoritariamente na manutenção. Então, você pega a concessionária de energia no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, um bairro como Moema, onde não tem uma expansão maior de imobiliária, já está consolidada. A rede elétrica atende aquele local. E aí eu digo a nível de subestações que atendam os bairros. A subestação está dimensionada para aquelas cargas, não se constrói mais prédios. E você chega num prédio onde tem uma pessoa com um carro elétrico. E aí ele precisa instalar um carregador para ele. Chega o segundo morador. Terceiro, quarto, quinto, 5 carregadores. Um carregador padrão, o wallbox em casa, tem 7 kW de potência. Então, se a gente tiver 10 moradores, são 70 kW de aumento de carga naquele prédio. O prédio tem uma entrada geral de energia, e aí, tornando um português assim bem claro, são fios. E a gente tem uma analogia, por exemplo, quando a gente tem um fio na tomada, a gente vê hoje tomadas de 10 amperes e 20 amperes, por que aquele plug de 20 amperes não entra na tomada de 10 amperes? Porque ele puxa muito mais energia do que o fio que está lá aguentaria. A gente vê casos antigamente de plugar aquilo e derreter a tomada, derreter o fio, porque você está puxando mais energia do que o fio suporta. Então, vamos lá, o fio que abastece aquele prédio, que abastece todos os apartamentos, está dimensionado para abastecer aquelas cargas. Se você incrementar mais 70 kW, você teria que botar um fio maior, ou vai derreter aquele fio. Trazendo num português assim bem simplificado, né? Então, o desafio de você instalar muitas cargas e a rede não aguentar. E aquilo reflete aonde? Você pega todos aqueles prédios de Copacabana, vai bater em uma subestação. Chegando na subestação, além dos fios para os prédios, a gente precisaria trocar os transformadores de energia que abastecem ali. E aquela subestação vai ficar sobrecarregada e precisaria trocar outra subestação que vem de alta do sistema. Vai em cascata. Exatamente, efeito cascata, professor, perfeitamente. E aí, na realidade, qual é a solução? A solução que a gente vê, não adianta citar um problema, isso é superável. A solução qual é? Hoje, um carro elétrico já tem uma autonomia de 300 km em média. Sai de fábrica 300 km. Basicamente, um carro, um veículo a combustão, mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns que têm 400 e pouco, 500. Autonomia. Um carro a combustão você abastece uma vez por semana. Normalmente, um carro de uso comum. Então, um veículo elétrico é a mesma coisa. E a autonomia dele está crescendo exponencialmente. Hoje, o 60% do valor de um carro elétrico refere-se à bateria. E a concentração de carga
e o valor por quilowatt-hora da bateria está caindo drasticamente também. O tamanho é reduzido, é mais concentrado a carga, preço mais barato. Onde eu quero chegar? O preço está barateando drasticamente de carro e a autonomia vai aumentar. Então, você vai ter veículos elétricos que você vai ter 1.000 quilômetros de autonomia, você vai precisar carregar uma vez, de repente até no mês. Então, ou seja, vai ser... Questão de programação. Exatamente, vão ter menos carregadores, um carregador vai servir mais gente. Muito bom. Tá bom. Eu estou escolhendo aqui algumas perguntas, né? A primeira foi para o Gustavo, né? A segunda vem falar sobre veículo elétrico, quando é que vale a pena comprar. Então, a pergunta foi assim: hoje, ter um veículo elétrico vale a pena para quem roda mais de 180 km por dia? Aí eu diria que você que é o mobilizador, né, do Lemob, né? O que é que você acha? Eu já gostava de andar de Autorama. Então, já... Carrinho elétrico, para mim, eu me sinto dentro de um Autorama, me traz uma imagem de infância. O veículo elétrico hoje ele já é uma realidade, inclusive em Brasília, a gente esteve conversando, já existem uns 25 motoristas de Uber com carro elétrico, circulando com carro full elétrico em Brasília. E a gente olha muito pela questão do carro elétrico em relação às mudanças no dia a dia das pessoas que têm um carro elétrico. Né? Eu sempre brinco que o carro elétrico é um celular com roda, onde você tem uma rotina muito similar de ter que carregar, planejar quando é que você precisa ter carga para não ficar no meio do caminho sem ele, etc. Preço de veículo vai cair? Nunca vi. A probabilidade de trazerem carros elétricos mais baratos é o mais provável. Né? Entrou até com os carros mais luxuosos, Tesla e outros carros mais equipados, até para poder ter esse apelo aí em relação... Mas eu acho que a probabilidade é virem carros um pouco mais, como a gente chamava, pé de boi, né? Aí, no caso, mas carros mais simples, já trabalhando dentro do conceito elétrico para poder trabalhar numa faixa intermediária, né? Em relação a isso. Já existe a possibilidade de qualquer um adquirir um carro elétrico. A questão da autonomia hoje está em média de 400 quilômetros, né? Na média, mais ou menos, né, Gustavo? Em relação à questão dos veículos mais usuais aí. E você consegue se planejar, se você rodar dentro da cidade, vamos dizer assim, você consegue andar bem dentro disso, com 160 quilômetros. Ele fala 180 aqui. 180, enfim, você roda bem, você consegue... A pergunta é se vale a pena financeiramente. Quer dizer, você vai fazer uma economia grande no combustível, mas você vai pagar mais caro no veículo. Olha, Então, eu vou trazer o exemplo de novo do motorista de táxi. Para ele, o depoimento dele foi que hoje ele roda menos, né, e consegue ganhar mais, em função de manutenção. Né, o custo de gasolina, etc. e tal, e ele consegue trabalhar melhor a qualidade de vida dele. Esse é o ponto que ele trouxe. Mas exige hoje um investimento. Se a pessoa tem um investimento para poder comprar um carro elétrico hoje, nesse momento, a experiência de um carro elétrico, né, trazendo de volta aí a minha experiência de infância do Autorama. Eu estou preocupado com o tempo. Só para ele não ficar sem resposta, ele pode fazer o cálculo dele, mas a ordem de economia da seguinte maneira: se ele gastava R$1.000 de gasolina, ele vai gastar 350, 400. A economia na ordem de 60%. Por aí. Aí ele faz o cálculo, além disso, além de 60% que ele economiza, a economia é 60%, aí soma a trocas de óleo, correias, manutenções, tudo aquilo que ele não vai precisar mais, vela, e aí ele faz o cálculo dele. PVA. Esse foi o ponto de vantagem que eles decidiram adotar para trabalhar na rua diariamente. Muito bem. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para a Márcia agora e vou deixar o Ricardo para daqui a pouco. Meu tempo está acabando. Vocês têm caminhões próprios? Não. Hoje a rede de transporte toda nossa é terceirizada. Existe um estudo. Já fomos no passado, já tivemos frota própria, abrimos mão disso e continuamos assim. Porque chegou uma pergunta da plateia aqui falando sobre alternativas para caminhões de curtas distâncias, seriam os Volks, os urbanos, e caminhões de longas distâncias. Né?
Eu queria saber se vocês têm alguma estratégia para redução de emissões ou descarbonização, né? O desafio da mobilidade nesse sentido, para essas diferentes... Tem. Então, No portfólio, a gente entende que para a descarbonização de pesados, tem muitas alternativas, especialmente o biometano. Então, a gente tem um investimento de 50% numa empresa chamada ZEG Biogás. A gente já tem a primeira produção toda contratada e é uma boa opção para esse segmento de caminhões. Assim como o GNL também. Então, a gente tem conversas com empresas como Scania e outras também para isso. E aí o posto sempre é a infraestrutura física, né, importante para também entregar essa energia para o cliente. Então, isso já está mapeado. Introduzir essas novas energias na nossa frota também é uma coisa que a gente está aí você vai estudando. ter de convencer o seu parceiro, que é o propriedtário, a fazer a migração. Viabilizar de alguma maneira, né? E aí faz-se isso de maneira gradual, testa no pequeno, prevê um incremento disso se tiver viabilidade econômica, mas isso está mapeado também, pensando em externalidades, escopo 3, né, da nossa atividade. Muito bom. Tem mais duas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas, né? Então, vou pedir ao Ricardo, que chegou... Eu vou mudar um pouquinho. Ele fala assim, a abundância de alternativas no Brasil é um ponto forte ou um ponto fraco? Né? Então, porque realmente a gente está num país um pouco diferente do resto do mundo pelas nossas condições, né? E aí eu gostaria que você me ajudasse nessa resposta. Sérgio, é a história do copo cheio e do copo vazio, né? Quando ele está pela metade, né? É uma coisa que tem me preocupado bastante, porque eu acho que quando você tem muitas alternativas, você precisa de uma organização única, de alguém que arbitre ou que coloque todos numa mesma base para poder tomar decisões. No final, nós estamos numa economia de mercado e a gente não pode puxar para uma alternativa, porque, com certeza, uma só alternativa não é a melhor. Né? Não é por aí que acontecem as coisas na realidade do mercado. Então, nós temos duas chances. Ou nós vamos ter que ter uma autoridade, eu vou chamar assim, que vai ponderar como nós vamos combinar todas as alternativas que nós temos e aonde elas vão entrar primeiro, ou nós vamos ter que deixar na mão do mercado, e o mercado vai decidir o que fazer. O problema é que quando o mercado não está ligado à produção local, essas decisões podem influenciar em muito a industrialização do país, o nível de empregos do país, a possibilidade de exportação de produtos manufaturados e tecnologias no país. Então, essa questão de deixar para um mercado onde as soluções são, em grande parte, importadas, é muito complicado. Portanto, eu vejo que, para acabar com esse fla-flu, né, onde cada um que tem uma determinada solução, eu não estou sendo jocoso, assim, no sentido de dizendo que é um negócio ruim. Eu acho que cada um tem que defender o seu ponto de vista mesmo, faz parte. Mas tem que ter, em algum lugar, alguém que ponha ordem na casa e fale, não, tá bom, vamos usar uma determinada ferramenta aqui, com um determinado critério para analisar isso. Olha, essa solução que você está falando aqui é muito boa para começar aqui, a outra é muito boa para começar lá. Nós temos todas essas alternativas, nós temos uma questão de logística nesse país enorme, né? Para levar uma solução para um lado ou para o outro, seja qual for a solução. Eu fico pensando, às vezes, em fazer a eletrificação de um corredor daqui até Belém do Pará, como você mesmo falou, um veículo elétrico de uma distância. Vai ser complicado. Então, a gente tem que ter essa competência. Nós precisamos criar essa competência de decisão de problemas complexos. E a academia, Sérgio, e aí jogo no teu colo, tem muito a colaborar com isso. Porque essa é uma tarefa difícil de ser feita sem a colaboração de cientistas, de pessoas que tenham essa visão que ultrapassa a questão só do mercado. Obrigado. Uma outra coisa é que, no final, em muitos pontos, o que nós estamos falando aqui, né, noves fora zero, é o tamanho da bateria. Porque que o veículo vai ser eletrificado, ele vai.
A energia vai chegar na roda por meio do motor elétrico, porque ele é mais eficiente, porque ele recupera energia de frenagem, porque ele tem uma série de vantagens com relação a preços e componentes mecânicos. Agora, como é que nós vamos trazer essa energia para o veículo? Tem tantas soluções, tem o hidrogênio, tem o biometano, tem o etanol, tem a gasolina, tem várias que a gente pode compor. Então, não é ou um ou outra, é um e outra, combinado das melhores formas. Esta é, no final, a solução que nós temos que achar. Obrigado. Márcia, quer complementar? Um breve ponto, né? O Brasil hoje é o 6º maior mercado em termos de consumo de veículos elétricos, tinha a 7ª posição na produção, caiu para a 8ª posição, perdendo para o México. Então, esses aspectos de ponderação, precisa ter uma centralização, porque você trazer um veículo importado ao custo do frete para o Porto de Santos, coloca a indústria nacional em patamares de competitividade e desigualdade. Então, assim, aspectos sociais, como geração de emprego e renda, impacto disso no nosso PIB, o plano de reindustrialização, né? O Brasil está vivendo esse momento de rediscutir a industrialização. O peso da indústria automotiva, tem mais de 1 milhão de empregados diretos da indústria automotiva no Brasil, é um ponto de discussão que tem que ter, de fato, um agente centralizador para entender esse trade-off, né? Quando se abre mão disso, é ótimo, há benefício, menor emissão, etc. E o que é a contrapartida? Então, foi um ótimo ponto que o professor colocou aí, que faz todo sentido que alguém tenha uma relevância nessa ponderação aí, para não atender a todos, mas da melhor forma, né? Do que for possível. Muito bem. Nós estamos com o tempo estourado, mas eu vou responder uma última pergunta, vou trazer para mim, vou matar no peito aqui o que o Ricardo mandou, que jogou para a academia está disposta a ajudar no que for possível. E aí tem uma pergunta aqui, que veio assim: o que vocês recomendam em termos de formação para um jovem estudante de graduação interessado nas temáticas de sustentabilidade, né? Então, como é jovem em formação e eu sou da academia aqui, eu vou pegar essa para mim, mas obviamente que vou deixar os nossos colegas aqui de mesa responderem. Eu diria o seguinte, que a primeira coisa é o seguinte: se ele está interessado nas temáticas de sustentabilidade, ele já começou bem, né? Que é um tema que é o tema do momento, transição energética, descarbonização, pode botar o nome que quiser. A gente está falando que é um problema que energia hoje move o mundo, né? Sempre moveu, né? E agora todo mundo voltou, né, os olhos para esse desafio, que é um desafio monstruoso, né? A gente pegar e fazer um avião voar com combustível não fóssil, né? Fazer um barco, uma embarcação atravessar o Atlântico, né, sem emitir, né? Como é que faz isso, né? Não tem solução para isso. Então, a gente está falando de amônia, a gente está falando de hidrogênio, a gente está falando de e-fuel, né? Então, eu diria que o estudante que está interessado na temática já começou bem. Ele pode ir para a economia para fazer a conta no papel, se o custo vai dar ou não. Ele pode vir para a engenharia para desenvolver a tecnologia, ele pode ir para jornalismo para fazer a reportagem, para incentivar, para falar tem que mudar, tem que mudar. Então, qualquer que seja a área que ele escolha, se ele está interessado nisso, eu acho que ele começou muito bem, né? E ele não vai ficar desempregado, né? Então, que venha para a universidade para se formar, né? Seja lá qual for o curso que ele quiser, que eu acho que o tema é um tema desafiador, é um tema super empolgante, eu aprendo a cada dia, né? Então, se alguém quiser complementar para a gente encerrar. Eu gostaria, porque é importante pensar isso para a nova geração, né? Eu destacaria, para quem perguntou, 2 competências básicas para o novo profissional. A primeira delas é curiosidade. Trata-se de uma temática super abrangente, de impactos em diversas naturezas, e que a curiosidade é o elemento essencial para você se destacar no que você estiver fazendo. É o quanto de aprofundamento você vai dar àquilo também, senão fica todo mundo muito no nível da superfície. Todo mundo tem opinião formada sobre tudo e muito pouco embasamento e arcabouço. Então, assim, a primeira eu diria que é a curiosidade para o tema, e a segunda é a análise crítica. Então, tem muitas verdades que chegam para a gente, só que quando você
já se debruçou sobre aquilo, estudou, você tem que fazer análise crítica de entender na sua concepção se aquilo se aplica ou não, se é razoável ou não, porque se você, enquanto estudante, minimamente não tiver esses dois aspectos, a diferenciação é muito difícil, né? Porque você vai ser bom razoavelmente, vai entender de quase tudo, profundamente de quase nada. Então, eu destacaria isso, é a curiosidade de buscar os assuntos aí, que tem muita coisa disponível, e análise crítica. Muito obrigado. Bem, então agradeço a participação de todos, né? Vamos encerrar esse painel. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Vamos tirar um dia só para falar de mobilidade. Já vamos providenciar aí junto com o ECOA para fazer um dia de desafio da mobilidade. E eu diria que a gente tem outras pessoas, outros especialistas, e eu acho que é um tema empolgante. Tá? Obrigado a todos. Obrigado em nome da PUC.